Oi, quinto ano. Vamos para a nossa aula de matemática. Deixa eu tirar esse reloginho para cá. Vamos abrir nossa página do livro. Tia Lani hoje vai gravar porque são poucas páginas, né? E a gente consegue fazer um videozinho mais curto. E para fazer atividade junto com vocês, né? Essa página, a gente começa já com um QR Code aqui, né? Onde a minha setinha tá passando, tá? Esse QR Code é um jogo muito legal, muito legal. Então, façam o jogo antes de fazer a atividade, que é bacana para vocês terem noção das questões que têm os mesmos valores e são representadas de forma diferente, tá? Que é a proposta da atividade, dessa atividade 4. Na atividade 4, a Alane vai ler o enunciado com vocês. Represente em forma de fração e em forma de número decimal a parte pintada de cada uma das figuras a seguir. As figuras são quadrados de mesmo tamanho, repartidos em 10 partes iguais ou em 100 partes iguais, ok? Então, lembra, fração, a gente viu lá no começo da nossa unidade, né? Que é representado com um número, uma barra embaixo desse número e um número embaixo. Lembrem-se que nós estudamos lá na nossa aula de fração que o número de baixo é o denominador, é quem denomina o total que tem essa fração, essa divisão. O denominador é quem diz por quanto está sendo dividido a parte. Então, o total de partes que serão divididas, ok? É o denominador, né? E aí, o número decimal é o que a gente acabou de aprender na aula de semana passada, que são os números que ficam à direita do número 0, né? E sempre usando a vírgula, tá? Então, aqui na figura da letra A, eu vou falar de todas as figuras com vocês, tá? Aqui na figura da letra A, a gente tem 10 faixas, né? 10 faixas e só 7 delas estão pintadas de roxo, né? Então, eu tenho um denominador 10 e só 7 estão pintadas de roxo. Então, aqui, ó, a fração é 7 sobre 10, 7 tracinho 10, que se chama, que a gente lê 7 décimos. E aqui, ó, o número decimal é 0,7, porque não completou os 10, não completou o todo. Então, eu tenho 0,7 faixinhas pintadas, não completou o todo, né? Não completou um quadrado. Não completou um quadrado, só completou 7 partes de um quadrado inteiro que tem 10 partes. Então, eu tenho 0,7 quadrado pintado, tá? 7 partes desse quadrado pintado. Então, não tenho uma unidade de quadrado, que isso aqui é um quadrado, né? Ó. Isso aqui é um quadrado, né? Então, eu não tenho um quadrado pintado, eu só tenho 7 partes de 10 de quadrado pintado. Então, eu tenho 0,7 parte do quadrado pintado. Então, aqui é 0,7. E aí, eu vou deixar que vocês façam os outros, vou falar de todos eles, tá? Para vocês não ficarem tentando contar. A letra B, o denominador é 100. O denominador é 100. E para falar do número decimal, é 1 quadrado, tá? A letra C, o denominador é 100. A letra D também 100. A letra E é o denominador 10, ok? Vou pausar para a gente ir para cima. Aqui na questão número 5, a gente vai pensar nessas figuras da letra A até a letra E como um quadrado. Mesmo que esse quadrado esteja dividido em 10 partes ou 100 partes, ele ainda é um quadrado, ok? Então, a letra A está pedindo em qual dessas opções, a parte pintada é a maior. Então, pensa no quadrado.
tá? Quando a gente olha esses quadrados, na letra A, um quadrado inteiro, né? Sem considerar as partes divididas, na letra B, na letra C. Quando você vê esse quadrado sem prestar atenção, sem considerar essa parte dividida, qual é o quadrado que está mais pintado? Vocês vão escrever e depois vão escrever também a fração que representa esse quadrado, tá? Na letra B, vocês vão dizer qual deles é o menor, que está menos pintado. E também qual é a fração que representa esse menos pintado, ok? Aqui na letra C, já estamos na página 28. A letra C está pedindo para que vocês identifiquem o quadrado que está pintado com a mesma quantidade de parte, tá? Então, observem todos os quadrados. Vejam através da pintura, novamente, tentem desconsiderar os quadradinhos ou as listras, tá? Pensem na pintura do quadrado. Qual as opções que estão pintados ao meio, tá? Vai representar uma fração e um número decimal, e o outro uma fração e um número decimal um pouquinho diferente, né? Que é o que está mostrando no exemplo do post-it. Um está escrito 0,5, o outro está escrito 0,50, tá? Então, observem lá e verifiquem quais são as opções que tem essas duas medidas de pintura, tá bom? Na letra D, qual é a fração que representa esta figura? Aí aqui sim, vocês precisam considerar a repartição, né? A divisão do quadrado. Ele está dividido em 100, né? Então, qual é o número decimal e a fração que representa esse quadrado amarelo que vocês estão vendo aqui na letra D, tá? E na letra E, vocês vão escrever em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, todos os números decimais da atividade anterior, tá? Nesta linha, nesse pontinho, desculpa que a Tchaline não baixou o livro. Nesta linha, uma das extremidades corresponde a 0 e a outra corresponde a 1 inteiro. Entre esses dois números, há pontos marcados. Faça a correspondência entre cada um dos números acima e um dos pontos da linha abaixo, pensando se é mais próximo de 0 ou mais próximo de 1, tá? Então, vocês vão anotar os números. Por exemplo, esse pontinho vermelhinho aqui, ó, ele está próximo de 0, né? Ele está bem do ladinho de 0. Então, que número que seria esse aqui? Né? Lembra que o 1 está aqui, ó. Então, ele está antes de 0. Todos esses números aqui estão antes de 1, tá? Então, se aqui está o 0, tá? E aqui está 1, vocês podem escrever aí já. Coloquem o 0 aqui, tá? E coloquem o 1 aqui. Essa bolinha que está bem perto do 0 seria o quê? O 0,01, porque ele ainda não é inteiro, né? Lembra? 0,01, tá? A gente pode pensar nessa linha aqui dividida por 10, tá? Essa linha aqui dividida por 10. Então, teria 10 divisões aqui. E aqui? Esse daqui, ó, que está no meio, tá? Esse que está no meio seria aqui número decimal que representaria o meio, né? Se a gente tem 10 divisões aqui nessa linha. E esse, qual seria o número? E esse, qual seria o número? Tentem responder, lembrando que aqui é 1 e aqui é 0. Esses dois tracinhos aqui, tá bom? Circule o número que está exatamente no meio desta linha, que a Tchaline já até deu um spoiler, né? Vamos para a letra F. Pense nas frações correspondentes. Quando a gente fala correspondente, quer dizer que é um número parecido, tá? Porém, os zeros é que trocam de lugar, ok? Pense nas frações correspondentes. Eu vou voltar lá em cima só para mostrar o exemplo. Isso daqui é correspondente, ó. 0,5 é a mesma coisa que 0,50, tá? Vai depender do denominador, lembra? Sempre vai depender do denominador. Quem é que está denominando? Se é um número 1 ou se é um número
100, por exemplo, tá? Então, vamos voltar lá embaixo. Vamos voltar lá embaixo nas frações correspondentes, tá? 0,01 seria igual a que número? 0,01, a gente lê 1 centésimo, tá? Número decimal seria 1 centésimo. Isso aqui, ó, 1 centésimo. Porque a gente tem esses 3 dígitos aqui, né? Então, seria 1 centésimo. E 0,38, tá? Eu dei o exemplo daqui de 1 centésimo. Então, você pense aqui, o 0,38 qual seria? E aqui, 0,5. Mas nós só temos 2 dígitos, tá? 2 dígitos é o quê? Seria décimos, né? Lembra lá da nossa... Aqui embaixo a gente tem, ó. Lembra da nosso quadro valor de lugar, tá? Se a gente tem, ó, depois do 0, 2 dígitos, a gente tem centésimos. Se a gente tem depois do 0, 1 dígito, a gente tem décimo. Se a gente tem depois do 0, depois da vírgula, 3 dígitos, a gente tem milésimos, tá? Então, aqui, ó, são centésimos, centésimos, décimos, centésimos e décimos, tá? Vocês vão escrever como que aparece, tá bom? Como que escreve esses números. E aqui, você notou que o 0 antes da vírgula não aparece na leitura dos números? Antes da vírgula, né? Antes da vírgula. Porque aqui a gente falou 1 centésimo, tá? 1 centésimo. Eu não falo 0,1 centésimo. Ok? Então, ela tá falando bem rapidinho pra gente, mesmo tendo poucas páginas, o vídeo parece que fica longo, né? Então, vamos para 6. Quando os números decimais têm algarismos diferentes de 0 antes da vírgula, eles precisam aparecer na leitura do número. Complete o quadro com a leitura do número. Como a gente lê? A gente já tem um exemplo aqui, ó. O primeiro número, 12 inteiros e 5 centésimos. 12 inteiros e 5 centésimos. Lembra, todos os números que estão, ó, desta vírgula para a esquerda, eles têm que ser lidos, tá? Aqui eu vou falar esse para vocês tentarem completar os outros, tá? Aqui seria 7 inteiros e 83 centésimos, tá? Aqui, ó, 256 inteiros e 803 milésimos, ok? Tentem fazer esse daqui, do meio. E a gente já tá indo para o final. Vou pausar o vídeo pra gente ir logo de vez. Vamos para a atividade 7. Paulo, Lucas, Pedro e Fabiola mediram suas alturas no início do ano. Siga as dicas para descobrir qual é a altura de cada uma das crianças. Paula é a mais alta das meninas. Lembra que só tem Paula e Fabiola de menina, né? Então, Paula é a mais alta das meninas, tá? Mas não é a mais alta de todas. Fabiola é mais alta que Pedro. Com essas três informações, vocês conseguem identificar quem é quem nessa tabela, tá? Vocês vão preencher com o nome aqui, ok? E depois vocês vão colocar essa altura que está em metros, que tem uma vírgula depois do O inteiro, vocês vão colocar em centímetros. Para colocar em centímetros, vocês vão colocar o número inteiro, tá? Sem a vírgula, ok? Aqui nesse RA, eu peço para que vocês façam a leitura do RA, porque a gente vai ter uma espécie de medida, tem uma fita métrica aí para vocês medirem a figura que aparece no RA, tá bom? É um caderno, tá? E aí vocês vão medir. Aqui na letra B, vocês vão preencher, né? E na letra C, vocês vão calcular mentalmente quantos centímetros Fabiola é mais alta do que Pedro, né? Lembra que Fabiola é mais alta que Pedro, né? Lá em cima tá dando a dica. Então, quantos centímetros, sem fazer conta, só mentalmente, quantos centímetros Fabiola é mais alta do que Pedro? E escreva o valor na linha seguinte. Anote o valor aqui, tá? Não precisa escrever por extenso, não. Olha, para quem tiver esperto, as questões abaixo ajudam a responder a letra B, tá? Mas vamos lá. Aqui é só para a gente conversar, tá? Só para a gente falar, pensar nessas duas alturas. Se durante o ano Fabiola crescer 6 centímetros e Pedro crescer 6, qual será a diferença entre a altura dos dois ao final do ano? Essa aqui não é para vocês calcularem, tá? A letra E
Aí sim, vocês vão calcular aqui nesse retângulo. Se Paula crescer 6 centímetros nesse ano e Lucas crescer 3, qual será a diferença de altura deles no final do ano, tá? Vocês recorrem aqui à tabela para fazer os cálculos, ok? Aqui, ó, fiquem espertos com a letra F. A diferença entre a altura de Lucas e a de Fabiola é igual a 10 centímetros. Calcule essa diferença em metros, fazendo a subtração no quadro de ordens. Então, aqui a gente tem um inteiro, a altura deles, um inteiro, 44 centésimos, e aqui 34 centésimos. Então, 1,44 m menos 1,34 m. Qual é a diferença? Né? Qual a diferença de centímetros dessas duas crianças, tá? Tá dizendo aqui, né? Qual é a diferença entre essas duas crianças, mas a gente também tem uma terceira maneira, né, de escrever essa diferença, tá bom? Na letra G, na tabela do item B, que é a tabela das alturas das crianças, as alturas estão em ordem crescente. Se houvesse uma linha para a altura, em que posição ela estaria? Se houvesse uma linha para a sua altura, se houvesse uma linha na tabela para a sua altura, em que posição estaria? Marque com um X e complete as frases se for necessárias. Se ela estaria no lugar de uma das crianças, e qual seria a criança? Se ela estaria antes de Pedro, a altura entre dois meninos lá da tabela, ou depois do Lucas. Ok? A gente já vai indo para a última página. Aqui na letra H, vocês vão usar o espaço para desenhar você e as 4 crianças em ordem de altura, tá? E aí você coloca em ordem crescente, do menor para o maior. Vê lá onde você tá na altura das crianças, tá? Lembra daquela tabela lá? Em qual posição você tá? E desenha se tiver alguém mais baixo que você, daquela tabela lá, ou se as crianças são maiores que você, ou depende da sua posição. Você vai fazer um desenho aqui, seu mais as 4 crianças, para identificar em que posição você está, ok? Bom, estamos caminhando para a última atividade 8, para completar o quadro de modo a obter números iguais em cada linha. Em cada linha, tá? Cada linha é um número distinto dos outros, mas aqui na linha, nesse nome, no quadro de valores e em como se lê, é o mesmo número, que é o exemplo do primeiro aqui, ó. 100 centésimos, ó. Lembra de preencher o quadro de valor, que ajuda bastante, tá? 100 centésimos, a gente tem 1 inteiro, 1,00. E a gente lê 1, ok? E 150 centésimos, né? O 1 vai vir aqui, vai ter uma vírgula, vai ter o 5 aqui na casa do decimal e o 0 na casa do centésimo. E aí a gente vai ler 1,5, que é 1,50, 1,5, tá? E aqui, ó, a gente tem quantos milésimos aqui, né? Quantos milésimos a gente tem? A gente tem 1000 milésimos. Vocês vão escrever 1000 aqui. 1000 milésimos, que os 3 zeros estão preenchidos aqui. E a gente lê 1. É o número 1. Lembra? Porque por mais que tenha 0 para a direita da unidade, será lido 1 inteiro ou 1 apenas, ok? Tentem completar essa tabela. Essa é a nossa última atividade de hoje, ok? E nos encontramos daqui a pouquinho na nossa live. Beijo, quinto ano. Fiquem com Deus.